Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. Vamos falar de um problema que assola a todos nós, que preocupa há tanto tempo e cuja solução parece que está bem longe. É a crise hídrica do Brasil, podemos assim dizer, pelo menos na região sudeste, mas principalmente a nossa crise hídrica, Campinas, região, estado de São Paulo. Por isso, chega de falar mal de São Pedro, né? Hoje nós convidamos um professor da Unicamp, professor Antônio Carlos Zunfo, da área de hidrologia e gestão de recursos hídricos da Unicamp, para a gente procurar entender um pouquinho e saber o que a ciência, o que os homens que pensam podem fazer para minorar esse problema. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Boa noite. Conosco também, Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. E a sua primeira pergunta ao professor. Boa noite, professor. Boa noite, José Arnaldo. Boa noite a todos. Professor, essa crise hídrica, ela já estava anunciada? Houve falta de planejamento? Porque hoje o que nós percebemos é que há, de um lado, políticos acusando, principalmente o PSDB, de que não houve um planejamento, e, de outro lado, o próprio governo falando que a culpa é de São Pedro. O que aconteceu? Acho que aconteceram várias coisas ao longo dos anos, né? Nós temos uma variabilidade climática natural, então, quando trabalhamos com hidrologia, nós sabemos que períodos secos, eles são sucedidos por períodos mais úmidos. E no caso do Cantareira, que hoje é o centro de todas as atenções, porque nós dependemos da região de Piracicaba, né, toda a bacia do PCJ, depende da vazão do Cantareira, porque são os formadores do rio Piracicaba, e também essa água serve a 9 milhões de pessoas, né, no Alto Tietê, que agora foi reduzido para 6,6 devido a essa estiagem. Então, do período de 36 até 70, as precipitações eram mais baixas do que nós passamos na década de 70 até mais ou menos 2010. Então, o sistema ele foi projetado ou dimensionado num período de seca de longo período, de precipitações mais baixas. E até a década de 70, nós tínhamos muito problema também com abastecimento de água. Nem toda a população era atendida por rede. Nós tínhamos uma população rural muito grande e houve, então, um êxodo para as cidades, não foi só pelo desenvolvimento, mas também porque, por causa dessas secas que eram recorrentes, afetava muito o campo. Então, as pessoas acabavam vendo a cidade como melhor opção para vir. Então, houve o êxodo no Brasil, do rural para o urbano, mais ou menos na década de 50 e 60, onde nós estávamos ainda com um período de seca. E as cidades não tinham estrutura para absorver ou fornecer a infraestrutura necessária para essa expansão. Então, até a década de 70, nós tínhamos também uma deficiência no saneamento no Brasil, porque o crescimento das cidades era muito grande e a infraestrutura não acompanhava. A partir da década de 70, começou a chover mais. E o Cantareira ele foi concluído, a primeira fase em 74, que previa o aumento ou a transposição de 11 metros cúbicos por segundo, e a partir de 82 ficou pronta a segunda fase, que ampliou em mais 22. Então, a partir de 83, nós tínhamos 33 metros cúbicos por segundo sendo transferidos, então, para São Paulo. E a partir de então, começou a chover mais, no sudeste e no centro-oeste brasileiro, que aumentou em média 30% as vazões de todos os rios. Então, o Cantareira ele foi dimensionado para fornecer 33 metros cúbicos por segundo e, de repente, começou a fornecer mais água. Uma outra coisa que aconteceu é que até a década de 70, 80, o consumo médio per capita, né, em São Paulo era de 450 litros por habitante dia. E hoje está em torno de 200 a 250. Então, o consumo caiu pela metade. Então, com o mesmo recurso, hoje, que você teria na década de 70, hoje você abasteceria o dobro de pessoas. O Cantareira começou a produzir 30%, de 33 ele chegou a produzir mais de 40 metros cúbicos por segundo. Tanto é que na renovação da outorga em 2004, foi ampliada a outorga de 33 para 36 metros cúbicos por segundo. E mesmo assim o sistema produziu mais. E houve pouca variabilidade entre as chuvas, os totais precipitados, durante 10 anos, ficou muito próximo da média, teve pouca variação. E o que manteve uma produção mais ou menos regular nessa última década. Só que agora, como nós passamos, subiu a precipitação a partir da década de 70, agora deve cair também, ou 20% ou 30%, ou alguma coisa, nós não sabemos exatamente. Durante quanto tempo? Então, isso vai durar 3 décadas, não tão crítico como nós tivemos o ano passado e esse ano, mas a média agora, até 2040, 2044, ela deve cair um pouco. Como ela subiu 30% a partir da década de 70 e ficou 40 anos, agora durante 30, 40 anos deve ser um pouco mais baixo. Ou seja, nós aqui não veremos mais fartura de água, então?
Não, agora acredito que a partir de agora até 2040 vai ser recorrente o que acontecia até a década de 70, né, que eram precipitações mais baixas. Então afeta todo o nosso sistema, ou sudeste, ou centro-oeste. E aí o que fazer mediante essa falta de chuva, professor? Porque o que nós estamos percebendo, principalmente, vou falar aqui da região de Campinas. Você tem Campinas, por exemplo, não tem reservatório. A nossa capacidade de armazenamento de água é de 6 horas, acho que temos 4 reservatórios pequenos, né? Num eventual racionamento adotado no estado de São Paulo, nós não temos como ter água, nos resta o racionamento. Houve falta de planejamento dos prefeitos na construção de represas, ou mesmo do governo do estado, ou não dava para saber? Nessas últimas 4 décadas, o que existia mais era enchentes, né? O grande Sim. problema era enchentes, e todo ano praticamente enchentes, porque estava chovendo mais. Então, toda a infraestrutura que foi desenvolvida ao longo das décadas de 30, 40, 50, 60, até mesmo 70, as precipitações eram mais baixas. De repente, começa a chover mais, aí nós tivemos mais enchentes. E como houve aumento da precipitação, todos os sistemas começaram a produzir mais. Então, existe uma folga, mas essa folga é temporária. E, de repente, agora, tanto é que existia um outro sistema a ser construído, que foi também planejado na década de 60, que chamava Sistema Juquiá, que hoje tem o nome de São Lourenço. Ele previa a transposição para São Paulo de entre 70 e 80 metros cúbicos por segundo. E ele foi sendo postergado porque o sistema estava com folga, estava produzindo mais água do que era necessário. E agora nós temos essa inversão. Então, todos foram pegos, né, por não conhecer essa variabilidade climática, que é devido à variação da atividade solar. Então, ela tem ciclos, são vários, tem ciclos de 11 anos, ciclo de 22, ciclos de 70, de 200 anos, que se sobrepõem. Então, esse ciclo de 40, depois mais 30, que mais e chove menos, é dado ao ciclo chamado de Gleisberg. Professor, nós sabemos que começou o ciclo agora, porque já estamos vivendo a seca, ou vocês, cientistas, professores da Unicamp, por exemplo, sabiam que, olha, vai começar, né, em 2014, etc., um ciclo de tempo mais seco. Vocês sabiam disso ou concluíram agora que ele já começou? Não, existe uma teoria de 58 sobre o efeito José e efeito Noé. O efeito José foi observado em séries longas de avaliação do nível do Rio Nilo, pelo Mandelbrot. E ele verificou que existe um período, quer dizer, não é exato, ele é um fenômeno quase cíclico, entre intervalos de mais ou menos longo, de 30 a 50 anos, que as precipitações são mais baixas, depois são sucedidas por precipitações mais altas. Isso ao longo de séculos, né? Porque a medição do Rio Nilo, de variação, data desde a época dos faraós, porque eles controlavam as cheias para verificar qual que seria a produção agrícola e para a cobrança de impostos. Então, existem esses registros históricos que mostram essa subida e descida, né, das chuvas. Então, é um fenômeno natural, mas isso foi a teoria em hidrologia. E agora, recentemente, é que está se associando à atividade solar. Então, esse crescimento da temperatura nas 2 últimas décadas, né, que se discute sobre aquecimento global, pegou só o tramo ascendente, que na nossa região, quando aumenta a temperatura, aumenta as precipitações. E agora nós devemos entrar num período descendente, que já tem 17 anos que não sobe a temperatura, né, então ela deve cair até mais ou menos 2040, 44, para depois voltar a subir novamente. E quando diminui a temperatura, diminui a quantidade de vapor na atmosfera e na nossa região diminui as precipitações. Mas aumenta, por exemplo, na África subsaariana, vai aumentar na Europa, vai aumentar no Japão. Agora, professor, no caso de Campinas, já deveria ou não ter adotado racionamento? Bom, Campinas não tem reservatório de regularização, ela capta a vazão do Atibaia. Então, ela depende do nível d'água, da vazão que está passando na calha. Então, se tiver uma vazão mínima, acho que deve em torno de 2,7. Hoje está 3 pontos por segundo, 3 metros cúbicos por segundo. Não, a vazão, desculpe, a vazão estava, acho que em 17 mesmo, ontem, não, acho que estava em 17. É a captação que estava em 3 metros cúbicos por segundo. Isso. Agora, a vazão, acho que estava em 17 ontem. Campinas capta mais ou menos 4 metros cúbicos por segundo. Devido à crise, está todos economizando, então reduziu para 3,5 mais ou menos metros cúbicos por segundo. Então, com essa vazão, é possível captar e atender toda a população. O problema é quando nós entrarmos no período seco, que não haverá mais chuvas, então o nível do rio ele vai gradativamente caindo até novembro. Então, só vamos ter água se chover nesses meses secos. Agora,
não há uma Ou seja, previsão... então não adianta fazer rodízio agora, né? O revezamento, porque a água... não tem onde guardar. Não tem reservatório, não tem onde guardar, né? Não, ela vai passar, mas ela pode atender outros usuários, né, a jusante. Né, Essa semana, o prefeito Jonas Donizete esteve em reunião com o secretário de Recursos Hídricos. E uma das propostas que ele pediu, primeiro para que houvesse uma fiscalização maior do DAE em relação à captação ilegal do rio, né, naquelas captações em que parece que 61 pontos de captação ao longo do rio Atibaia, observou que 41 delas não têm autorização. E o prefeito também pediu para que as cidades em que se tenha represa, por exemplo, Jundiaí tem uma represa que dá para fazer reserva. Se não necessitar daquela água e a população não ficar sem ser abastecida, que abrisse mão de retirar a água do rio dela para que pudesse aumentar a vazão no Atibaia. O senhor acha essa segunda opção aí do prefeito em que essas cidades que tenham represa abram mão de tirar essa vazão para poder melhorar aqui do rio Atibaia, o senhor acha que é uma solução viável? Bom, isso poderia ser feito, né, uma negociação. No caso de escassez, o uso prioritário da água é para abastecimento humano. Jundiaí, ela também pega a água do rio Atibaia, faz uma transposição até o Jundiaí Mirim. Eles têm outorga de 1,2 metros cúbicos por segundo, mas eles estão retirando menos do que isso, entre 700 e 800. Então, a proposta do prefeito Jonas Donizete seria, então, que Jundiaí... Abrir mão, se a represa tiver capacidade para poder abastecer a cidade 1, 2, 3 dias, que naquele período em que ela estivesse cheia, não retirasse esse 1,2 metros cúbicos por segundo por água, assim como aqui na represa do Bragantina, aqui em Bragança Paulista e outras cidades. Ele acha que é possível, porque ele falou assim que aí a água viria com mais força e melhoraria e chegaria até nós. Isso pode acontecer, porque aumenta a vazão do rio e aumenta, então, a disponibilidade hídrica na captação. Isso pode acontecer. Agora, o grande problema da redução das vazões no rio é o problema de poluição, porque existem outros usuários, a montante, que captam a água e devolvem o efluente. E isso degrada a qualidade da água. Quanto menor o volume ou a vazão que passa no rio, maior é a concentração. E aí as prefeituras acabam gastando mais para poder tratar a água, né? Que é o que aconteceu aqui em Campinas. Exatamente. Né? Ou então não pode nem captar porque a água está muito comprometida em sua qualidade. Então, às vezes nós não temos a disponibilidade hídrica, não por quantidade, mas por qualidade. Professor, o governo do Estado montou agora um gabinete da crise, né? Todos os seus secretários foram chamados e tal. Antes desse gabinete da crise, a Unicamp foi chamada para ajudar a pensar alguma coisa? Ou nesse momento foi chamada para participar também de alguma maneira desse gabinete da crise? Não, não foi chamada, mas nós estamos participando porque em 2012 o consórcio intermunicipal de bacias, né, que é o PCJ, o consórcio PCJ, ele contratou um estudo da Unicamp, né, para a gente trabalhar em cima dos dados, das informações do Cantareira, para subsidiá-lo com informações para a renovação da outorga que deveria ter ocorrido em agosto do ano passado. Então, por isso, desde 2012, nós estávamos estudando o Cantareira e gerando relatórios para o consórcio. Por isso que o ano passado nós começamos a alertar, né, que deveria haver redução do consumo, porque nós estaríamos entrando num período seco prolongado. E nesse relatório consta, né, o efeito José, relacionado ao aumento e diminuição das precipitações ao longo dos períodos. Então, estávamos alertando. E convidamos, por isso, também professores, né, norte-americanos. Nós fizemos um seminário internacional sobre a crise de água em São Paulo, que trouxe uma ferramenta que é chamada Share Vision Planning, que é para auxiliar a resolução de conflitos. E, então, isso foi feito na Unicamp o ano passado. Eles estão dispostos a voltar agora esse ano, mas nós não fomos convidados, né, a participar desse grupo, e mesmo porque a nossa política nacional e a nossa política estadual de recursos hídricos, elas preveem o gerenciamento de recursos hídricos por comitê de bacia. Então, é um colegiado onde a decisão as decisões é descentralizada, é feito por comitês e participativa. E esse é um modelo que funciona em todos os exemplos do mundo. Quando o sistema de gestão ele é participativo e descentralizado, ele dá certo, ele consegue resolver conflitos e problemas de escassez. Quando você centraliza, é o caminho para o desastre, né? Quando centraliza as decisões e não há transparência, você não consegue resolver o problema. Então, eu acho que essa criação desse grupo pelo governador, e antes desse foi criado o GETAG também, que engessou os comitês, essa é a receita para o fracasso. É centralização e você esconde as informações ou a real situação, a falta de transparência também.
Então nós estamos com uma receita assim, de possível colapso, porque esse modelo ele não funciona de centralização. Olha que coisa impressionante. A gente está esperando uma solução e a opinião do professor é exatamente o contrário. Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Dá só um segundinho, vamos a um pequeno intervalo e voltamos conversando aqui com o professor da Unicamp, Antônio Carlos Zufo. Até já. Estamos de volta com a entrevista coletiva. Vocês perceberam que não temos nem copo d'água na mesa hoje aqui, né? É para não incentivar ninguém a fazer nada nesse sentido, tá? Estamos falando sobre a falta de água, crise hídrica aqui em Campinas e na nossa região, em todo o estado de São Paulo. Estamos com o professor Antônio Carlos Zufo, professor da Unicamp. Rose Guglielminetti, mais uma pergunta ao professor. Ai, professor José Arnaldo, ele tira no chão da gente, né? Mas vamos lá. No ano passado, durante a campanha eleitoral, o estado de São Paulo já vivia a crise hídrica. E o governador sempre buscava tranquilizar a população, dizendo que ele estava tomando as decisões que iriam minorar os efeitos para a população. No entanto, no bloco anterior, o senhor colocou que vocês já estavam alertando os gestores públicos de que haveria necessidade da redução do consumo de água no estado para que não se vivesse um colapso. A impressão que se tem é que o governador não tomou essa decisão de fazer rodízio no ano passado para não ter efeitos políticos negativos. Se o estado de São Paulo já tivesse adotado o rodízio, nós teríamos uma situação melhor este ano ou não haveria efeito? Em qualquer ação, o ano passado, desde janeiro, de redução da retirada do Cantareira, ou informando a população que existia realmente um problema e por isso ela teria que colaborar, se ele houvesse conclamado a população a reduzir já em janeiro, nós teríamos realmente economizado um volume muito grande que foi consumido hoje pelo Cantareira. Então, talvez nós não estivéssemos ainda entrado no volume morto. Hoje nós estamos com 24,6% negativos, né, em relação ao nível normal de operação, e que se fala que estamos com 5,2. 5,2 é se você considera positivo esse volume morto que foi acrescentado, baseado no volume útil dele, né? Mas se você considerar o zero como nível mínimo, nós estamos a menos 24%. Então, teria que subir o nível do reservatório para chegarmos nos níveis do ano passado, em abril, 35%. E isso não sobe no ano seco, você não consegue recuperar isso. Agora, somente essa semana, é que o sistema está esboçando uma tendência de subida, mas é bem tímida. Subiu 0,12% anteontem, ontem foi em torno de 0,09% e hoje 0,03%. E quando ele cai, quando não tem chuva, ele cai mais ou menos 0,1%, 0,12% ao dia. Então, esses 3 dias somados equivale a 2 dias de consumo. Professor, se esse cenário possível na Grande São Paulo, de falta de 5 dias de torneira sem água, 2 com água, ou se tivermos no estado um grande racionamento, a gente pode falar em êxodo populacional? Eu acho que não, mas de indústria, quais são os efeitos de uma crise como essa no estado? Bom, de êxodo populacional eu acho muito difícil, né? Algumas pessoas, sim, podem sair, tentar mudar para não ter para não sofrer pelo rodízio, né? A falta de água. Agora, as indústrias, no caso de falta de água mesmo, pela nossa política nacional e política estadual, ela define que em caso de escassez, uso prioritário para consumo humano e dessalinização de animais, porque ali a água é um elemento essencial à vida e, portanto, deve ser priorizado esses usos. Os demais ficam suspensos, então geração de eletricidade, irrigação, indústria ou atividades comerciais, apesar de ser consumo humano, elas vão gradativamente perdendo, sendo suspensas as suas outorgas. E, por causa disso, se o período ficar 6 meses, uma indústria parada 6 meses, ou o irrigante sem poder fazer sua irrigação, pelo menos o cinturão verde, né, você teria 5, 6 meses de interrupção de atividade econômica. Para os pequenos, esse é um impacto muito grande. Então, nesse caso, deveria haver uma compensação financeira, principalmente aos pequenos irrigantes, que deixam de produzir e não teriam como subsistir. Deixou de produzir alimentos que também nos mantêm vivos. Quem será o José nessa crise hídrica? Pois é. Exatamente, já passou a hora do José. Professor, algumas medidas estão sendo anunciadas aí, né? Já falamos do gabinete de crise que o senhor condenou, o senhor não acha que não funciona.
Mas o governo do estado tem falado aqui na nossa região da construção de 2 represas, tem se falado um pouco sobre o Rio Paraíba do Sul. Enfim, isso que foi feito até agora, o senhor acha conveniente, o senhor acha que vai resolver, é suficiente ou o senhor acrescentaria o quê? Bom, todas essas obras anunciadas não é para resolver essa crise. Então, é uma satisfação para a sociedade que tem solução. Realmente, tem solução. Tem também uma solução de pegar a água do Paranapanema e trazer para a região também. Só que é uma obra... Né? Exatamente. À medida que você aumenta a distância de onde você vai captar água, aumentam os custos. Mas também, da engenharia, é possível fazer, só que também não é para amanhã, para resolver essa crise. Então, provavelmente, este ano nós vamos ter problema com falta de água mesmo, com racionamento ou com rodízio de água. Agora, à medida que essas obras forem sendo complementadas, elas vão aliviando essa situação. Quando construírem o reservatório de Pedreira e 2 Pontes e a adutora trazendo água para Campinas, nós vamos depender também, além do Cantareira, desses outros 2 sistemas, e que vai aumentar a disponibilidade da região. Mas é para 4 ou 5 anos daqui para frente. Nesse período, a gente vai sofrer com restrição de água. Professor, a água do mar é muito mais cara, é muito mais, é inviável hoje tirar o sal da água do mar para a população poder usar? Olha, Israel, ela tem a maior usina dessalinizadora do mundo, que ela trata em média 4 metros cúbicos por segundo. E é um custo de 35 centavos de dólar o metro cúbico. Aqui já se falou, eu já ouvi que sairia a dessalinização em torno de 85 centavos de dólar, né? Então é praticamente o triplo do custo de Israel. Agora fala-se que o Brasil, o Brasil é um país rico, né, na questão de água, né, e principalmente de água doce, mas custa caro porque ela está em alguns lugares, por exemplo, a Amazônia, cheio de água. Como fazer para os grandes centros para que não falte água? Tem tecnologia ou não dá, professor? Não, nós temos tecnologia, né? E o princípio da sustentabilidade é você usar aquele recurso várias vezes. Então, o que seria necessário? Nós temos a disponibilidade hídrica por quantidade e por qualidade. Só que a nossa região é uma região de cabeceira de rios, o subsolo é o cristalino, que é a rocha, então nós não temos água subterrânea em quantidade, a gente pode até ter qualidade, a água ser boa, de boa qualidade, mas a vazão fica em torno de 2 até 22 metros cúbicos por hora, e que não atende uma grande população. Atende sim uma atividade comercial, por exemplo, um posto de gasolina, um lava-rápido, parcialmente atenderia um hospital, não completamente com o hospital, com laboratório, utiliza muita água. Mas, então, nós teríamos que fazer o seguinte, aumentar a disponibilidade por qualidade, porque numa região que tem estresses hídricos, ela não pode se dar ao luxo de usar um recurso hídrico como diluidor de efluentes ou diluidor de esgoto. Então, é necessário investir muito no tratamento do efluentes para lançar esse efluente já tratado. E aí sim você tem uma quantidade de água disponível por qualidade e quantidade. Veja São Paulo. Existe o Tietê, que tem uma vazão no período seco de 60 metros cúbicos por segundo. Ele poderia estar atendendo a população de São Paulo. Só como está todo detonado? Não se pode. Então, deveria haver um programa de interceptação de lançamentos de esgoto e tratamento para depois lançar no rio. Melhorando a qualidade do rio, você poderia consumir essa água sem problema. Então, o que falta para a gente é tratar os efluentes e melhorar até as condições de saúde, porque se a água for tratada, ou o efluente for tratado, quando ele chega no corpo d'água, ele volta a ser vivo e melhora a saúde da população. Agora, por que os governos, o senhor que é do Departamento de Hidrologia, porque assim, não é uma novidade isso, por que não se adota esse tipo de política, professor? Essa é uma boa pergunta. Eu não estou na cabeça dos políticos, mas essa deveria ser uma das prioridades. Mas o que o senhor tem observado, assim, durante todo o seu tempo, porque assim, vocês fazem estudos, apresentam, porque é muito mais fácil você resolver, ou talvez não traga voto, né, porque você não tem grandes obras, né, de repente. Existe um problema... Hoje vai trazer votos, se alguém fizer o milagre de resolver o problema da água, vai ser super reeleito, tá? Hoje traz votos. Quem sabe traz também a solução, essa situação, né? Nós precisamos trazer Moisés de volta à Terra. Estou achando. Professor, o senhor acha... Vamos terminar, viu, Rose? Vamos terminar? Então, tudo bem. Então, vou falar boa noite. Bom, professor, para 2015, só penúria com relação à água? Depende de São Pedro agora, né? Só de São Pedro. Se chover bem agora em fevereiro e março, que são os 2 últimos meses do período chuvoso, nós podemos recuperar um pouco dos reservatórios, mas mesmo assim vai ser um ano mais difícil do que o ano passado. Ok. Quero agradecer a presença do senhor aqui, agradecer a todos da Unicamp,
continuem prestando esse serviço à nossa sociedade e volte mais vezes para a gente atualizando as informações. Viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço e boa noite. Boa noite, Rose. Muito obrigado, viu? Boa noite, Zé. Até semana que vem. E obrigado a você. Agora pode tomar seu copo d'água e um bom sono. Até o próximo domingo. Tchau, gente.